Nós vamos convidar neste momento o Alexandre Bernet, o Alexandre da Embrapa, e ele vai abordar a eficiência produtiva e a sustentabilidade na pecuária de corte. Alexandre é graduado em Biologia e Agronomia pela USP, mestre em Produção Animal pela Exalc e doutor em Ecologia de Agroecossistemas pela USP. É também pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste em São Carlos, interior de São Paulo. Tem experiência na área de zootecnia, com ênfase em sistemas de produção de baixo carbono, principalmente em emissões de metano e estratégias de mitigação. Participa do grupo técnico consultivo sobre metano entérico da FAO-LAP e é revisor de relatórios do IPCC e do Banco Mundial. Desde janeiro de 2014, ocupa o cargo de chefe adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Pecuária Sudeste e atualmente é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Seja muito bem-vindo, Alexandre, ao nosso encontro. Interessante os resultados apresentados pelo Everardo e também agora pelo Luciano. Sem combinar, eu e o Luciano temos muita sinergia de ideias, muitos conceitos que a gente compartilha, e a minha intenção aqui também com vocês é trazer informações para reflexão, né, de todos em relação à sustentabilidade, e também municiá-los, né, municiar vocês de informações para contrapor as informações falsas ou distorcidas que, infelizmente, a gente ouve muito. Então vamos lá, deixa eu só ligar o meu cronômetro aqui para não me atrasar. E eu já vou passar para o próximo aqui. Eu gosto, pessoal, de já contar logo o final da história no começo. Assim vocês já pensam no que eu vou falar. Mas o que eu vou falar é isso, como associar a eficiência com sustentabilidade. A genética, ela é um grande impulsionador, tanto da eficiência quanto da sustentabilidade. O principal aspecto, né, o Luciano já comentou, de encurtar o ciclo de produção, aumentar o desempenho. Para você, quando você adota uma tecnologia diferenciada, você não vai deixar de zelar pela saúde do animal. Então, zela pela saúde, pelo bem-estar, aquele conceito de One Health, que é a saúde do alimento, a saúde do animal e a saúde da população que está ingerindo aquele alimento. De novo, ao adotar uma genética diferenciada, você vai zelar pelas tecnologias nutricionais, sanitárias, reprodutivas e sustentáveis. Você não vai pegar um boi de genética superior e largar num pasto rapadão cheio de cupim. Então, por isso que a genética é um grande impulsionador. E isso, a genética também melhora muito a qualidade, né, do produto, reduz desperdícios, melhora a eficiência como um todo. A eficiência é a palavra-chave aqui para a gente. Eu vou apresentar, então, de forma rápida, uma contextualização global, um pouco disso que o Luciano já comentou. Emissões globais e brasileiras, aí é onde eu trago informações para armar vocês, né, de informações técnico-científicas, um pouco sobre o balanço de carbono, principalmente focado em LPF, e alguns resultados aqui, muito resumidos nossos, de emissões de alguns experimentos. É importante dizer que essa questão da sustentabilidade da pecuária, em geral, né, você vê todo o esforço para a gente ter carros elétricos, energia fotovoltaica, cogeração de energia, ainda mais num ano seco como esse, né, todo esse esforço é por uma produção mais limpa, né, mais sustentável ou descarbonizada. E tudo isso tem alinhamento com políticas globais e políticas nacionais, como o Plano ABC e nossas NDCs. Existem também os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e a produção de alimentos está relacionada praticamente aos 17 ODS. O Luciano já comentou, né, dos alimentos de origem vegetal, e a gente tem que estar atento a essas demandas da sociedade. Essa é uma demanda que veio para ficar, e quem não está enxergando isso está com uma visão míope do mercado. Eu, particularmente, acredito muito na convivência.
tem gente que vai gostar disso, tem gente que não vai querer e vai continuar nos produtos legítimos, né, verdadeiros. Então, a coexistência deve ser o caminho daqui para frente. Desde que a gente também zele, né, pela boa pecuária, né, com sustentabilidade, com eficiência, bem-estar, todos esses aspectos que a gente está discutindo. Assim como o Luciano comentou, uma das tecnologias disruptivas no nosso campo de trabalho é o mercado financeiro, é o mercado de crédito. E esse senhor fez um comentário agora há poucos meses atrás. Ele é o presidente de um dos maiores fundos de investimento do mundo. Esse fundo tem algumas dezenas de trilhões de dólares sendo gerenciados por eles, então também é um grupo que se deve ouvir, assim como a Heineken, a Anitta, numa escala menor, mas o BlackRock é um fundo muito grande. O que eles falam é importante. E ele diz isso, da oportunidade para transição de economias de baixo carbono. Essa transição ela é irreversível, ela já está, inclusive, acelerada muito esse ano. E o setor financeiro vai ser um grande impulsionador dessa mudança. Tem várias empresas assumindo compromissos e governos também. Esses compromissos eles foram assumidos agora em abril de 2021, houve a cúpula do clima. Então, os Estados Unidos voltou, né, para o debate de baixa emissão, honrar o Acordo de Paris. Então, vários países seguiram, inclusive o Brasil, antecipou a meta brasileira da neutralizar as emissões até 2060 e antecipou para 2050, acompanhando grande parte dos países da União Europeia e Estados Unidos também. Então, foram compromissos, né, firmados pelos governos e por grandes empresas também. A gente não pode também ignorar as pressões políticas e econômicas diretamente relacionadas à produção de alimentos. Então, existe essa política europeia que está relacionada com o grande pacto europeu, o Pacto Verde, né, o Green Deal europeu, e tem uma estratégia específica para a agricultura que chama From Farm to Fork, quer dizer, da fazenda ao garfo, o que a gente está fazendo para a nossa produção. E um grande debate nesse assunto é um exemplo, né, melhor dizendo, é esse FACT Dialogue, que foi lançado pelo Reino Unido, agora também em 2021, porque a próxima COP do Clima, a Conferência das Partes do Clima, vai ser realizada no Reino Unido, em Glasgow, em novembro. Então está tendo uma grande movimentação de governos, de ONGs, e de todos para discutir esse debate climático. Vai ser a primeira COP desde que os Estados Unidos voltou para o circuito. A China também anunciou recentemente que até 2060 vai ter ações de sustentabilidade e tudo isso nos impacta. E essa FACT, ela é um diálogo de florestas, agricultura e comércio de commodities. E ela vai reunir os principais países exportadores de produtos agrícolas com os países consumidores. No nosso caso aqui, leia-se soja e milho, para que a gente tenha um processo mais verde e sustentável de produção. A Europa tem feito campanhas para reduzir a importação de soja brasileira e buscar substitutivos produzidos lá, onde, né, segundo eles, não ocorre desmatamento. Então, se a gente pegar toda a soja de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, tem pouquíssima mudança de uso da terra, né, pouquíssimo desmatamento envolvido. No Sul não é nem desmatamento, mas é conversão, né, de pampa nativo, de passagem nativa para soja. Isso conta como mudança de uso da terra, mas o Brasil é muito grande, você não pode generalizar alguma soja produzida, talvez no Pará, no norte do Mato Grosso, uma fração pequena, generalizar isso para toda a soja brasileira. Sem contar que essa soja produzida em bioma amazônico pode muito bem ser produzida em desmatamento legal, como já foi comentado aqui. Então, é importantíssimo separar o joio do trigo e ter rastreabilidade nesses produtos, assim como a gente precisa de rastreabilidade, confiabilidade e homogeneidade nos produtos de carne também. O Luciano comentou também, né, do poder do consumidor. Eu tinha esse slide aqui, eu vou repetir. A gente precisa estar atento e sempre nos atualizando com o nosso glossário nutricional. Então, veja, os produtos,
ele tem uma série de logotipos ali, dizendo que não tem organismo geneticamente modificado, não tem nada transgênico, é orgânico, é amigo da floresta, né, o cacau aqui sombreado, com o símbolo da Rainforest Alliance. Tem um quarto símbolo ali do orangotango, porque o óleo de palma ele teve um grande impacto no desmatamento da Indonésia, que desalojou os orangotangos, então existe toda uma mobilização global para isso, que nos afeta também. Mesmo a gente não tendo orangotango, mas é uma política global. Ainda por cima, esse produto é GF, gluten free, e também esse Uzinho com o D aqui é para a comunidade kosher, então comunidade judaica, para produtos lácteos. E isso é uma barra de chocolate. Quer dizer, para você comprar uma barra de chocolate, você tem que explicar tudo isso. E não sei se vocês perceberam que está faltando o selo aqui de quantas equivalentes CO2, né, qual é a pegada de carbono desse chocolate. Então, essa é uma tendência da gente compreender o que o mercado está nos demandando, sermos claros, transparentes e apresentarmos toda a rastreabilidade daquela cadeia de produção para atender a expectativa desses consumidores. Agora, em março de 2021, a Nestlé lançou o Kit Kat vegano, por exemplo. Eu adoro o Kit Kat, acho muito bom. Tenho curiosidade de experimentar esse vegano, mas como consumidor, o Kit Kat tradicional me atende perfeitamente, todas as minhas exigências. Provavelmente vou experimentar esse vegano, só por curiosidade, mas não vou abrir mão do produto convencional, que é aquele que me atende como consumidor. Tenho certeza que muitos consumidores vão migrar para o vegano, e aqui que eu entendo que vai existir a coexistência, né? Nós vamos coexistir. Falar muito rapidamente sobre as emissões brasileiras e globais. Isso é importante, a gente tem como referência mundial os relatórios do IPCC, que são publicados periodicamente. Está em curso a elaboração do 6º relatório de referência, que se chama AR, Assessment Report, do IPCC, está em construção, então o que a gente tem hoje é o 5º AR, que é de 2013. Tá? E é daqui que a gente pega os valores das emissões globais, aquele valor que a gente multiplica pelo metano, para saber quanto que está emitindo, o potencial de aquecimento global. Então, do ponto de vista científico e para cálculos de emissões e de balanços, o IPCC é um documento importante. E o que diz esse IPCC? Ele diz aqui, como está circulado em vermelho, que o metano, que é essa faixa azul clara aqui, ela representa 16% das emissões globais. Então, isso já corrigido para CO2 equivalente. Então, veja que o metano, de longe, não é o principal gás do efeito estufa. A gente responde, e a pecuária, né, como a maior fonte de metano, ela responde, todo o metano do mundo responde por 16% das emissões. Tá? No Brasil é um pouco mais, perto de 18%, porque a gente tem 200 e poucas milhões de cabeças, é um rebanho muito grande. Né? Então, a gente tem uma percentagem um pouquinho maior. Eu vou mostrar aqui. Eu sei que está pequeno para vocês lerem, pessoal, mas eu vou explicar aqui. Esses são os maiores emissores de gás de efeito estufa do mundo, se não me engano, no ano de 2018. Porque isso também importa, né? Cada ano tem um pouco de variação, mas vamos lá. Essa barra, essa parte aqui azul é a China, depois Estados Unidos, essa parte laranja aqui, os 28 países da União Europeia. Então, esses três aqui, que são 28 com 2, 30, países emitem 50% das emissões do mundo. Vamos seguindo aqui. Esse vermelhinho é Índia, esse roxo é Rússia, o verdinho é Japão, e esse azulzinho aqui é o Brasil. Então, é o Brasil que é o maior emissor do mundo, nós é que estamos destruindo, né, ou causando o aquecimento global em escala monstruosa? Não, não somos nós. Isso não quer dizer que a gente não tem que zelar pelo desmatamento da Amazônia. A gente tem que zelar, sim, pelo desmatamento ilegal da Amazônia. Então, apesar de emitirmos pouco, todos os setores brasileiros têm responsabilidade e têm oportunidade para reduzir suas emissões e contribuir de forma coletiva, né, para uma imagem nacional, uma imagem do país mais positiva. Como a nossa pecuária tem evoluído
e ainda pode evoluir para ser mais sustentável. Se a gente pegar aqui no ano de 2020, os 11 maiores países exportadores de carne do mundo, 5 deles estão aqui na América Latina. O Brasil, como um dos primeiros aqui, né, o primeiro. Depois aqui tem a Argentina, Uruguai, México, Paraguai. Esses 5 países da América Latina responderam por 41% das exportações de carne. Porém, esses mesmos 11 países não chegaram a emitir 10% das emissões globais. O primeiro é o Brasil, que responde aproximadamente por 3% das emissões globais, e depois o segundo, acho que é o México, aqui dessa lista, com 2%. E todos os outros, Argentina, Uruguai, Paraguai, emitem entre 1% e 2% cada país. Então, na soma desses, vai dar mais ou menos 10% das emissões globais. Então, de fato, quem emite bastante são os países desenvolvidos importadores de alimento, que são os países que gastam mais com energia. Então, você tem a barra da energia naquele gráfico ali, que responde por uma parcela significativa das emissões. No Brasil, é menos essa fatia, porque nós temos muita energia hidrelétrica, que é considerada mais renovável, tá? Então, o número brasileiro é 3%. E, de forma global também, a produção de alimento como um todo responde por 26% das emissões. Então, de novo, não é o maior setor emissor de gás de efeito estufa, o que não tira a nossa responsabilidade para zelar pelo desmatamento legal e por uma produção mais sustentável. Existem pressões nacionais e internacionais, né, como o Luciano já comentou, e eu já indiquei aqui também, do Green Deal e dessas políticas internacionais. E existem também iniciativas internacionais para discutir os aspectos da produção sustentável. Alexandre, está me ouvindo aí? Desculpa te interromper. Sim, eu ouço bem. Alexandre, o pessoal está falando aqui no bate-papo aqui do nosso canal que a sua tela ainda está travada na primeira imagem. É isso mesmo? Mensagem principal? Não, eu estou passando aqui. Desculpa, pessoal, eu vou... Isso, agora passou para nós. Caramba. Essa aqui eu queria ter mostrado, mas eu não consegui acompanhar o chat, Bruno, desculpa. Não, então... Tudo certo, a gente está copiando daqui e vai te instruindo. Agora a gente já está vendo aí neoglossário nutricional, é isso mesmo? Isso, eu vou adiantar aqui que eu já estava avançando um pouquinho. Okay. Sinto muito aí, pessoal, essas coisas da tela do Zoom, uma tela ou outra, não ter passado. Mas a gente recupera aí a informação que eu fui comentando com vocês. Então, eu comentei agora há pouco que a produção de alimento, ela responde, então, por 26% das emissões. Então, não é o principal emissor de gás de efeito estufa global. O que não tira, né, a nossa responsabilidade de produzir de forma mais sustentável. Então, existem pressões nacionais e pressões internacionais. Existem também grupos de diferentes instituições que se reúnem para discutir quais são os conceitos importantes para que a gente tenha uma produção de baixo carbono, por exemplo. Essa é uma comissão, um comitê internacional liderado pela FAO e Global Agenda, né, para a produção sustentável de pecuária, que está discutindo conceitos para uma nota, né, de produção de leite de baixo carbono. E aqui tem uma série de instituições envolvidas, a própria FAO, a Global Dairy Platform, International Dairy Federation, e etc. Então, cada instituição dessa representa uma série de empresas. E também uma série de instituições, a gente tem também assento nesse grupo, tem participado dessa discussão. E a própria FAO, que também publicou um trabalho muito polêmico em 2006, né, A Longa Sombra da Pecuária, Livestock Long Shadow, um pouquinho antes, né, bem antes daquele relatório do Greenpeace, da farra do boi, que o Luciano comentou, mas são documentos que impactam, né, o setor de produção. Então, essa mesma FAO também defende e reconhece que os solos são o maior sumidouro terrestre de carbono.
Então, a gente tem um potencial enorme no Brasil, né, de remover carbono em áreas de pastagem tropical. Bem diferente do exemplo da Irlanda, que talvez não sejam 3 dias de sol, mas que sejam 30. A produção deles, a nossa produção, na verdade, é imbatível, né? Então, muito difícil comparar com outros países, e esse grande potencial de produção a pasto a gente tem que explorar, e isso traz um benefício também na questão de carbono. Ok? Isso não é uma exclusividade brasileira, tá? Agora, em 29 de janeiro, foi anunciado um acordo da Microsoft comprando créditos de carbono dessa fazenda europeia, australiana, só também baseado em sequestro de carbono no solo. Então, muito em breve, a gente também espera que no Brasil tenha projetos desse tipo, como vender os créditos de carbono por uma produção pecuária sustentável. Eu já comentei rapidamente, mas aqui mostra no gráfico da esquerda as emissões globais para o ano base aqui de 2010. Está um pouco atrasado, mas é o ano base do terceiro inventário. E naquele ano de 2010, o Brasil respondeu por 2,78% das emissões mundiais. E aproximadamente 1/3 disso vem da agricultura. Eu fiz a conta esses dias para o ano de 2016, que é o ano do último inventário, do quarto inventário. O Brasil emitiu 2,98% das emissões globais. Então, nós estamos aí nessa faixa de 3%, sendo que 1/3 das emissões nacionais vem da agricultura. Então, toda a agropecuária brasileira emite 1% das emissões globais. Esse é um número importante que eu queria que vocês guardassem. Uns dizem que é muito, outros dizem que é pouco, mas esse é o número que a gente tem. Toda a agropecuária brasileira emite 1% das emissões globais, aproximadamente 30% das emissões brasileiras. Essas informações também estão disponíveis nos inventários, nos documentos oficiais do Brasil, que são as nossas comunicações, né, oficiais do Brasil para o NFCCC, que é o braço de mudança climática das Nações Unidas, e em português, inglês, todos disponíveis no site do MCTI, para contribuir com essa ideia da transparência e não tem nada para esconder, né? A gente tem critérios científicos para calcular tudo isso e as emissões estão aí. Concordo também com o Luciano que faltam, infelizmente, no Brasil, fontes de dados consolidados e confiáveis, de uma plataforma estruturada, oficial, e então o trabalho da Alta realmente é um exemplo de você ter uma base de dados confiável coletada em toda essa área de atuação da empresa, que é de se reconhecer e valorizar. Infelizmente, o Brasil não tem isso. Os dados que a gente tem, muitos são do IBGE, do Censo, e a gente não tem a frequência que precisaria para ter todas as informações. Mas a gente faz o melhor possível com esses dados que a gente acaba captando com associações, com o próprio IBGE, com censos, governos, né, estaduais, municipais, a gente atualiza os inventários nacionais. Esse último inventário de 2020 foi publicado em dezembro de 2020, a quarta comunicação, aqui mostra o perfil de emissões do Brasil, e esse circulado em vermelho aqui, que representa, então, 33% das emissões do Brasil foram da agropecuária. E no gráfico de baixo, mostra circulado em vermelho a porcentagem do metano, que é 27% de todos os gases emitidos no Brasil. Eu falei 18%, comparando com aquele outro dado do IPCC, porque equivale mais ou menos a 50% das emissões da agropecuária, então equivaleria aqui a 17%, 18%. Tá? Uma outra informação interessante é que nessa tabela aí à direita, a agropecuária
de 2010 a 2016, as emissões, né, da agropecuária aumentaram 6%. Foi o setor que menos aumentou suas emissões. E a gente reconhece, né, a pujança e o desempenho da agropecuária desde 2010 a 2016. Com certeza cresceu mais do que 6%. E a gente só consegue crescer mais e emitir a mesma coisa, praticamente, com a adoção de tecnologias. Isso é muito importante. Agora, em 2021, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou esses dois trabalhos aqui, que são coletâneas de diversos estudos feitos no Brasil para as emissões da agricultura, à esquerda, e emissões da pecuária, à direita, e estão disponíveis também no site do MAPA para download. É uma linguagem um pouco mais técnica, não tão científica, para a gente entender quais são, de fato, os fatores de emissão do Brasil. Já está em elaboração uma versão em inglês também, para a gente passar para os formadores de opinião estrangeiros que tanto nos impactam, né, e comentam sobre a nossa produção. E esses dados gerados pela melhor ciência que a gente tem nacional, que não perde nada para a ciência internacional. Muitos desses trabalhos publicados em revistas de altíssimo impacto e revisadas, né, por parceiros, por revisores internacionais isentos. Então, passa pelo escrutínio, né, da ciência. Isso é muito importante para o IPCC reconhecer esses resultados e para a gente também ter contra-argumentos, né, quando dizem que a nossa pecuária ela não é sustentável. Ok, vou falar agora rapidamente sobre balanço de carbono. A gente já viu, né, que a intensificação, a adoção de tecnologias, né, ela pode reduzir a intensidade de emissão. E o que é a intensidade de emissão? Quando a gente fala de emissão, o país emite tanto, o país emite tanto. Tá, tudo bem, uma vaca vazia também emite. E o que ela está produzindo? Nada. Então, essa é a pior emissão que tem. Agora, uma vaca que dá um bezerro por ano, ela está emitindo, mas ela está cumprindo o papel dela, que é produzir um bezerro por ano. Então, ela tem o outro lado da moeda, que é a produção. Então, um lado é a emissão e o outro lado é a produção. E essa intensidade de emissão justamente é aquele número de quilo de equivalente CO2 produzidos por quilo de carcaça, quilo de leite, quilo de carne e assim por diante. Para a produção de carne, de pecuária de corte, o indicador mais usado internacionalmente é quilos de equivalente CO2 por quilo de equivalente carcaça, principalmente para bovinos e ovinos. Então, voltando aqui, aqueles 16%, né, que eram os gases emitidos no metano. A emissão total é só uma parte da história. Você precisa entender o quanto está sendo produzido uma vez que está sendo emitido. Então, num ano de emissões, o que você conseguiu produzir? Então, a eficiência aqui volta a ser a palavra-chave e a genética, de novo, é um grande impulsionador dessa melhoria, dessa eficiência. Existem muitas tecnologias para você conseguir alcançar menores emissões de metano. Eu só destaquei essas duas aqui, uma delas, talvez a principal aqui, no manejo animal, é o melhoramento genético. Então, o papel da alta aqui é fundamental, né, com a disponibilização de genéticas boas e também pela remoção da genética ruim, né? Eu fiquei muito interessado, impressionado com o depoimento do Everardo, dizendo que tiraram lá 200 mil doses de circulação, porque o animal não ia agregar nada a mais, né, na genética, e essa é uma atitude muito profissional, muito tecnicamente correta, e que merece também um reconhecimento nosso aqui. Parabéns por sempre zelarem, né, pela excelente qualidade genética. E do outro lado, do lado direito, o manejo dos sistemas de produção, intensificação dos sistemas, também é uma prática que reduz as emissões de maneira indireta.
você dilui as emissões por produzir mais na mesma área, por exemplo. O balanço de carbono, ele é uma conta relativamente simples. Você soma o que você emitiu, mais e desconta o que você removeu. Mas por trás tem uma série de equações e modelos bem complicados. Mas o balanço de carbono em si é essa conta de mais e menos. Não é fácil de fazer, tá, o balanço, mas é importante que a gente conheça o sistema mais clássico, que a gente consegue o balanço mais favorável a ponto da gente poder ter uma marca como o carne carbono neutro, né, que é uma carne completamente neutralizada às emissões, desde que você use sistemas integrados com árvores. Então, você precisa conhecer a taxa de crescimento dessas árvores, composição, o que é folha, galho, tronco, raiz. Por exemplo, no carne carbono neutro, só conta o carbono do tronco, né, que é a parte mais durável da madeira, tudo que é folha, galho e raiz não entra na conta, mas a gente já sabe que o acúmulo de carbono nas raízes de sistemas integrados é altíssimo, um potencial muito grande de remoção. E do outro lado, você tem que saber as emissões, né, dos animais. Então, qual é o genótipo que você está usando, qual é o tipo de ração, se você tem mais emissões de metano, de óxido nitroso e assim por diante. Esse aqui é um resultado recente de um trabalho nosso aqui da Pecuária Sudeste, só para exemplificar para vocês. Aqui está escrito Florest errado à direita, desculpa, o pessoal escreveu errado, é Forest, que é a base nossa aqui da Pecuária Sudeste. Nós temos uma reserva de Mata Atlântica que a gente foi lá e coletou o carbono no solo daquela mata, e ela é uma mata clímax, estável, não tem acúmulo de carbono. Por outro lado, se você pegar a barra imediatamente à esquerda, escrito A ali, é um sistema de pastejo intensivo, com adubação, pastejo rotacionado. Olha quanto carbono você acumulou a mais do que tinha na floresta. E a outra barra A, à esquerda, escrito LFS, é o sistema silvopastoril, que é o Livestock Forest System, só silvopastoril, sem agricultura. Acumulou a mesma coisa que o pastejo intensivo, e essa é uma taxa que dá de aproximadamente, isso é um estoque acumulado em 10 anos, tá, pessoal? Então, você tem aí um estoque de 4 toneladas por ano de carbono mesmo, né? Estocado nessas pastagens, tá? E nesses sistemas com árvores, potencial muito grande. A gente não, aqui é o estoque de carbono só no solo, tá? Não estou falando do estoque de carbono das árvores aqui. Preciso até pôr o texto no slide aqui melhor. Vamos ver do outro lado como que fica em profundidade esse carbono. Então, se a gente for até 40 centímetros de profundidade, esse é um resultado muito interessante. Quem está contribuindo mais para o acúmulo de carbono aqui são as pastagens intensivas e de integração lavoura-pecuária-floresta. Depois, em profundidade, aquelas que têm mais carbono são as duas linhas escuras ali, que são os dois sistemas que têm árvores. Então, a linha, tanto azul mais da direita, quanto a preta, azul bem escura, a da esquerda, essas duas linhas são os dois sistemas que têm árvores. Então, até 1 metro de profundidade, a contribuição das raízes de árvores é muito importante. A gente ainda está estudando isso, mas isso vai aumentar muito o potencial de remoção de carbono dos sistemas integrados. Esse já é um resultado do balanço em si. Eu chamo a atenção aqui para os sistemas que têm árvores, esses dois que estão com a faixa circulares aí de vermelho. E se a gente olhar a última coluna ali, a gente vê que esses sistemas tiveram um extra, além de neutralizar, eles deixaram um extra de sequestro de carbono de 20 toneladas de CO2 equivalente por hectare ano. Então, a gente poderia aumentar aqui a lotação, se a gente pegar aqui a emissão de metano, né, de 4, 5, você poderia colocar mais 5 animais ali, 6, ou 4 a 5, que ainda assim estaria neutra a emissão. Então, o potencial é muito grande
de remover carbono em sistemas integrados. Se a gente pegar a última pastagem intensiva, ela não tem acúmulo de carbono nas árvores, não tem árvore, é só pasto, e mesmo assim ela deixou um saldo positivo de carbono aqui, que quer dizer mais remoção. Então, nesse caso, a gente poderia aumentar em mais uma UA, já está alta em 3, né? 3 UAs, meio que o limite, se a gente passasse para 4, praticamente neutralizaria as emissões. É lógico que é um caso, um estudo único, né, de uma estação de pesquisa aqui da Embrapa Pecuária Sudeste em São Carlos. A gente tem acompanhado esse experimento desde 2011, então esse ano ele completou 10 anos. Já tivemos corte de árvores, aproveitamento dessa madeira, e ele não é fácil de ser extrapolado para toda a condição brasileira. Mas se a gente pensar numa lotação média de 1,18 no Brasil, e a gente dobrar isso para 2,3, 2,5, a gente já vai estar e usar boas tecnologias de manejo de pasto, a gente já vai estar com um balanço de carbono bem mais favorável. Tá? Para finalizar aqui minha apresentação, pessoal, eu vou mostrar um resultado muito objetivo de um estudo que a gente faz com o Canchim, a Embrapa Pecuária Sudeste, também conhecida como Fazenda Canchim. Ela foi a raça Canchim foi criada aqui na fazenda da Embrapa quando nem era Embrapa. Então a raça Canchim é da década de 50, 60 e a Embrapa ela começou aqui em 75. Então é anterior até a Embrapa, mas a gente tem muito orgulho desse produto que é um produto da Embrapa. Então nós temos uma linhagem antiga que ela está mantida aqui desde 1953. E depois foi criada em 1990 uma linhagem nova, com novos cruzamentos. O Canchim é uma raça 5/8 charolês, e o 3/8, inicialmente, tinha muito sangue do Brasil, Buzerá, e depois que o Nelore conseguiu alcançar esse desempenho espetacular, o Canchim é feito, então, com o 3/8 Nelore. E a partir de 98 a gente tem essa linhagem cruzada, que é a linhagem antiga cruzada com a linhagem nova, e a gente tem uma série de estudos com esses cruzamentos aqui. Eu só vou mostrar esse resultado aqui, que é o resultado de emissões em confinamento de linhagem nova com linhagem antiga. Então, veja que a linhagem nova, ela emitiu mais metano por ano por dia, mas ela ganhou mais peso, bem mais peso. Então, apesar de emitir mais, por quilo de carcaça produzida, a emissão foi igual. E qual é a grande vantagem disso? O animal está ganhando mais peso. Tudo bem, os dois estão emitindo por quilo de ganho, eles estão emitindo a mesma coisa. Mas a linhagem nova, que passou pelo melhoramento e pela toda a seleção de anos, ele ganha muito mais peso. Então, ele encurta o ciclo dele, ele vai ser abatido muitos meses antes da linhagem antiga, e provavelmente com acabamento melhor. Toda aquela emissão que a linhagem antiga vai continuar emitindo até que alcance o ponto de abate, a linhagem nova já foi abatida, já encerrou. Então, são estudos que a gente ainda continua fazendo, mas mostra aqui o efeito, simplesmente, né, do melhoramento genético para emissões em todo o ciclo de produção. Aqui é um recorte de confinamento, mas fica o conceito para a gente entender que encurtar o ciclo de produção e melhorar a qualidade, tudo isso contribui muito para a sustentabilidade. E então eu retorno para... Poxa, pessoal, não passou de novo o slide aqui. Deixa eu voltar aqui. Era esse que eu estava falando da linhagem nova e da linhagem antiga, tá? Então, eu retorno agora para o primeiro slide, a mensagem principal aqui para fechar, que a genética é um grande impulsionador de eficiência e de sustentabilidade. Encurtar o ciclo de produção, aumentar o desempenho, zelar pela saúde e o bem-estar animal, no conceito de saúde única, adotar tecnologias, né, todas elas nutricionais, sanitárias, reprodutivas, sustentáveis, melhorar a qualidade da carne, a homogeneidade, né, daquele produto, a oferta, reduzir desperdícios e atender às expectativas do consumidor. Para fechar, eu não posso deixar de convidar a todos para participar
Né, da Sociedade Brasileira de Zootecnia mesmo. Se vocês não conhecem, entre lá no site sbz.org.br, conheçam a sociedade. E se quiserem aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre o que a ciência brasileira tem feito em termos de zootecnia, agora, de 16 a 20 de agosto, acontece a 56ª reunião, totalmente virtual, e uma programação muito rica. Fica o convite para todos participarem lá. O ano que vem, a gente está prevendo uma reunião presencial aqui em São Carlos, com visitas aos nossos sistemas integrados, e conhecer aqui esses sistemas todos de LPF. Essas são fotos nossas da Embrapa Pecuária Sudeste, com sistemas integrados com árvores nativas, com árvores com eucalipto para gado de corte, com eucalipto também Citriodora, para Coríndia Citriodora, outro gênero, mas enfim, os sistemas integrados para a produção de leite também. Isso, se tudo der certo, em julho de 2022. Então, eu agradeço aqui, esses são meus contatos, então é isso, pessoal, muito obrigado pela atenção.